Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cris Cordeiro, a Cris da Fox Terapias Holísticas, e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha vida, do meu despertar espiritual com vocês. Tem uma coisa que as pessoas sempre me pedem, principalmente porque eu venho de uma metamorfose ambulante. Ideia. As pessoas que me conhecem a um passado não tão distante e conhecem a Cris hoje, elas não reconhecem. Eu sou mesmo essa metamorfose ambulante. Tô sempre a aprender, tô sempre aberta para mudar meu ponto de vista, tô sempre aberta a novas discussões, coisas que falam, nossa, às vezes você escuta uma coisa, coisas que eu escutei lá em 2020, hoje eu falo, caramba, nossa, como fez muito sentido. Dentre elas, foi o meu despertar espiritual e como que o tarô chegou na minha vida. Como que essas cartas aqui, elas hoje têm uma conexão muito grande. Hoje elas fazem parte da minha vida, não só parte do meu profissional como terapeuta holística, como também elas me ajudaram e muito no meu despertar espiritual. Bom, falando um pouquinho sobre mim, atualmente, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 41 anos, então passei por muita coisa nessa vida. Atualmente eu moro na Europa. Eu consegui muita coisa, manifestei muita coisa e minha vida, eu comecei do zero já 2, 3 vezes e a cada recomeço, uma nova versão de mim, a cada coisa. Eu acho que se eu fosse olhar para trás na história da minha vida, eu acho que poderia dizer que eu já morri e nasci nessa vida muitas vezes. Então, focando no tarô, eu preciso fazer esse breve storytelling. E tá sem roteiro, gente, é uma coisa livre, porque é a ideia, assim, desse canal aqui mesmo, eu trazer aqui experiências para compartilhar com vocês e me sentir, assim, à vontade para mim trazer esse assunto hoje. Eu fui nascida e criada em berço católico, com minha mãe, amo de paixão, nossa, muita essa espiritualidade toda que eu tenho, eu acho que eu trago pelos laços da linhagem dela. Aí, mas eu cresci, e aí algumas coisas aconteceram na minha vida, eu tive um divórcio muito cedo, minha filha tinha 2 anos de idade, e aí eu fui cuidar dela, passei por depressão muito profunda, inclusive tem vídeo aqui no canal falando como eu venci a depressão, se você quiser, acho que eu vou deixar no card aqui pra você, mas se você quiser dá uma olhadinha, eu conto tudinho, como foi, como passou, enfim. Nesse despertar, eu usei outras teorias também até dos alcoólatras anônimos, né, que era aplicado aos neuróticos, enfim, foi cada coisa que acontecia, cada rasteira que a vida me dava, era uma coisa que eu me abria para algo novo, para algo melhor e, quem sabe, conhecendo, assim, outras visões, outras perspectivas. E passou-se o tempo, eu acabei frequentando algumas igrejas evangélicas, frequentando outras doutrinas, como da Congregação Cristã, que eu agradeço muito, tinha muita conexão lá, e fez muito sentido para mim naquele determinado período da minha vida. Sou muito grata a toda a Irmandade, né, a galera lá da congregação, outras igrejas pentecostais, enfim. Foi quando eu digo hoje que eu sou universalista, eu acabo dizendo para você que a religião que eu acredito é a religião do amor, porque todos os avatares que passaram pela Terra, eles passaram a pregar que todos nós somos um, e que a energia que vibra, que tem que entrar entre nós, está entre nós, no nosso coração, na nossa vida, é a energia do amor, né? Então essa é hoje, se você perguntar qual é a minha religião hoje, é a religião do amor, é do acolhimento, é da irmandade, é acreditar que todos nós somos um. Enfim, passando por todas essas descobertas e outros acontecimentos na minha vida, aí eu tive um relacionamento ali bem tóxico, o qual eu vejo hoje, eu sou muito grata, porque esse relacionamento foi o que me levou tudo que eu tinha na minha vida material, assim, tipo, fez uma varredura. Eu tive que voltar para casa dos meus pais, eu já estava com 33, 32 anos, e minha filha. Voltei para casa dos meus pais com 3 gatos, um cachorro e uma filha. E aí acabou até que a minha filha
pediu pra ir morar com o pai dela e eu me senti naquela situação sozinha. Sabe quando você vê que a sua vida tudo varreu assim? E foi um marco muito grande. Por muito tempo eu achei que esse relacionamento foi uma coisa negativa que aconteceu na minha vida e na verdade foi uma bênção que Deus mandou por outros caminhos, porque foi aonde eu perdi tudo que eu fiquei leve para voar. Porque eu não tinha fardos para carregar. Eu estava livre para bater minhas asas. E aí, por um sonho de infância, olha, gente, tô tentando fazer um breve storytelling. Eu tinha um sonho de estudar na Europa. Aí eu acabei vindo para Londres, eu fiz um intercâmbio ali e vi que realmente 30 dias não dá para aprender inglês, não dá para aprender inglês, então voltei, fiz um planejamento, isso aí é também história para outro vídeo que eu vou trazer aqui no canal, como eu manifestei meu planejamento que eu tinha feito para 2 anos, em 6 meses eu consegui vir para a Irlanda, porque foi onde que eu conseguiria vir para cá, trabalhar e estudar, porque na Inglaterra é muito caro, né, para se manter só estudando. E aí eu acabei feito todo esse planejamento e vim para Irlanda. Quando eu vim para Irlanda, gente, eu conheço mais do Brasil aqui do que no Brasil. Porque a gente vem para cá, a gente conhece pessoas novas de todo o Brasil, né? E aí você divide casa com pessoas de diferente cultura, nacionalidade e principalmente diferentes partes do Brasil, né? E até vou abrir um parênteses aqui, tem um fato muito engraçado. Como eu sou do Sul, eu sou lá de Cascavel, e no Paraná. E aí a gente chama doce de passar no pão de chimia, né? Mas eu acho que é uma coisa, eu aprendi depois que eu saí de lá, que eu aprendi que isso é coisa do Sul. Nossa, teve um dia que eu falei assim pra minha amiga, nossa, tá com vontade de comer uma cuca com chimia, passar uma nata em cima. E ela olhou pra mim assim, ui? O que você tá falando? E aí foi, né? E a gente vai conhecendo outras coisas, outras partes do Brasil, legal. E com isso, a gente aprende, a gente conhece sobre outras culturas, inclusive religiosas, porque a gente sai daquela bolha que a gente se encontra e eu, sempre aberta ao novo, acabei conhecendo amigas. E um dia uma amiga chegou pra mim e falou: Nossa, amo ela de paixão. Ela é uma pessoa muito, foi muito especial na minha vida, principalmente nesse caminho do despertar espiritual. Essa pessoa, assim, ela foi. Eu acho que foi o primeiro anjo que Deus botou ali na minha vida. Falou assim: Não, agora chegou a sua hora de você aprender certo a sua missão, como que você vai fazer, e é isso. E foi bacana, porque ela me falou um dia, e foi, gente, se isso faz sentido de acordo com a religião ou não, eu não sei dizer, porque eu não sou da religião, né? Então, assim, dessa minha amiga. Mas, assim, já fui no Jorei, já fui em várias coisas. E aí ela falou pra mim: Olha, tem uma entidade da minha amiga que eu estava falando com ela. E na época ela falou que era um caboclo e quer falar com você e tal. E aí eu falei, ok, mas assim, tipo, ela quer falar comigo, nem conhece, mas não. Ela falou: Olha, tem um recado para ser passado para você e ela quer falar com você. Beleza, falei assim, claro, sempre aberta, sempre respeitando todo mundo. Falei, bora lá, vamos ver, né? Aí a gente marcou na floresta, um parque, assim, teve um ritual. E essa pessoa chegou e esse foi o dia. Até se essa minha amiga estiver me assistindo, sabe que eu sou eternamente grata por esse dia. E esse dia, essa suposta entidade começou a falar comigo. E eu nunca tinha visto isso na frente, né? E ela falando coisas assim que muito não fez sentido na hora, mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim: "Gente, nossa, faz total sentido". E ela chegou para mim e falou coisas que era muito íntimas e profunda, como o meu sentimento em relação a estar morando longe da minha filha, né, porque a minha filha tinha escolhido, morar com o pai e tal. Sentimentos que eu nunca tinha compartilhado com ninguém, porque sou capricorniana, né, então você sabe, eu sou a pessoa que eu sofro calada, sofri, né, porque essa versão já passou, mas sofria muito calada, não me abria esse tipo de coisa, sabe. E aí ela falou coisas, assim, muito íntimas. E eu falei: "Caramba, que estranho isso", porque coisas que eu nem tinha nem nunca falado pra essa minha amiga. E ela falou: "Olha, você tem talento com cartas". Daí eu falei: "Oi, cartas? Tipo,
eu nunca tinha feito uma leitura de tarô ou algo assim parecido. E ela falou assim: "Não, você tem". E ela falou: "Você já andou por tudo aqui". Então essa teu bloqueio que você diz de não de inglês e tal, você já sabe todas essas línguas, você já passou por tudo aqui. E ela falou: "Você tem uma linhagem cigana". E eu pensei comigo, né: "Eu, cigana? Nunca!". Com um vestido florido, um baita brinco enorme, batãozão vermelho. E ela falou: "Você tem a linhagem cigana". Respeitei com tudo, né, respeitei as respostas. Ela falou assim: "Ah, você tem o talento aí". E de que vem como se fosse um presente, né, uma coisa assim, um dom, né, na verdade, que de ler cartas e essa orientação de você servir e estar com as pessoas. E por mais de 20 anos na minha vida eu fui RH. Então, é aquela coisa de você chegar, você acolher, de você trazer a isso foi muito desde pequena comigo, desse acolher as pessoas, sabe, de uma certa hoje reikiana, com todos esses cursos que eu já fiz, todo esse meu desenvolvimento. Então, hoje eu considero que eu sou uma healer, né, a gente trabalha aí com a questão da cura emocional e tal, aqui dentro da Fox Terapias, e realmente essa terapeuta holística aqui tem uma caixinha de ferramentas, gente, que tem todas as ferramentas lá, e eu tô sempre fazendo novos cursos, novas coisas, porque quando a pessoa chega até mim, é como se eu vou lá na minha caixinha de ferramenta, eu abro, vamos ver qual que é a técnica, qual que é a ferramenta que a gente vai aplicar para curar esse coraçãozinho, para curar essa pessoa que chega até mim. Eu cheguei em casa naquele dia, eu comentei com a minha flatmate, né, roommate que morava comigo. Um abraço, querida, amo de paixão. Ela falou: "Não, peraí, eu tenho um oráculo aqui, vamos tirar então? Aí você tira e você me diz o que tem essa carta". Eu falei: "Não, beleza, vamos, né". E ela trouxe o oráculo dela, eu abri o oráculo, e aí eu falei: "Mas o que que eu tenho que perguntar?". Daí ela falou assim: "Olha, vamos perguntar de onde a gente se conhece", porque ela também já estava, assim, anos-luz na minha frente na questão do despertar espiritual, eu estava apenas começando, e porque a Pan da EMIA, de 2020, quando a gente se fechou, e e aqui na Irlanda foi muito rígido, eu não tinha opção a não ser olhar pra mim. E eu digo pra vocês que literalmente eu entrei nesse período de uma forma e eu saí de outra. Inclusive, vou fazer vídeo no canal também contando, porque foi uma transformação geral. De cabelo, transição, eu transicionei tudo. Assunto para outro vídeo também. E aí, eu peguei esse oráculo e eu abri. E eu falei, mas o que que a gente vai perguntar? Daí ela falou assim: ah, pergunta como a gente se conheceu. E aí, era como se tivesse duas mulheres pegando fogo, assim, não aquele oráculo, não lembro a carta que era certinho, mas era um oráculo, não era tipo arcanos, enfim. E aí era como se uma tivesse dando a mão para outra para subir num determinado, era como se fosse um prédio, uma coisa assim, e essa pessoa tava dando a mão para outra, e eram duas mulheres de vestidos longos, duas bruxas queimando. Aí eu ri, né? Aí eu falei, não, o que eu tô vendo é isso, 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 isso. Mas assim, e tantas outras coisas que veio acontecendo. E aí, desde então, comecei a ficar pensando. Aí eu conheci a Juliana de Avalon, inclusive seguem ela, porque ela é maravilhosa. Eu conheci ela e ela tirou, na época, ela estava fazendo pro bono, os atendimentos e tal, para ajudar realmente as pessoas que estavam dessa situação, e nós imigrantes que estavam aqui, a gente não podia sair do país. Gente, olha, isso aí é assunto para outro vídeo, porque é longo. E foi bem difícil, e ela me deu bastante orientações. E eu falei assim, nossa, que bacana esse negócio de tarô. E aí eu comecei a sentir, um dia eu tava passando na frente de uma loja, e eu senti de entrar lá, e a loja era maravilhosa. E eu sempre, desde pequena, eu adoro plantas, eu adoro plantar, eu adoro cristais, pedras. Eu lembro que eu ia visitar minha tia no Rio Grande do Sul, eu andava nas estradas assim, catando pedra, trazendo para casa, porque as pedrinhas eram tão bonitas. E aí eu falei, nossa, gente, que coisa! Aí eu mergulhei de cabeça no meu autoconhecimento, mas nesse dia, quando entrei nessa loja, tinha muito cristal, muita pedra, e foi tão bacana que eu comprei meu primeiro tarô, esse aqui. Tarô xamânico. Olha como ele tá batidinha, a caixinha velha já, porque foi meu primeiro tarô. E o tarô xamânico. Porque me falaram, olha, o tarô é como cristal. Você não escolhe, é o tarô que te escolhe. E essa minha amiga, que foi que me levou, né, nesse dia da entidade, ela
veio comigo e eu falei assim: "Olha, deixa eu tirar carta", ela foi a primeira pessoa que eu tirei cartas. Falei: "Deixa eu fazer um teste com isso". Então, eu consagrei, eu não sabia, gente, foi totalmente intuitivo. Hoje eu olho pra trás, eu consigo entender o sentido disso. E aí eu falei: "Não, espera aí, tem que consagrar". E aí eu peguei, ofereci aos elementos da natureza, que veio na minha cabeça, eu falei assim: "Eu vou oferecer aos elementos da natureza esse tarô". E eu lembro que quando eu botei na grama, a gente foi num gramado, num parque, e no que eu botei, um cachorro passou por cima, assim, um cachorrinho lindo, assim, passou correndinho por cima da carta. Eu falei assim: "Ah, agora sim, esse tarô tá consagrado e tá afirmado". E hoje, até hoje, nas leituras, geralmente, porque as leituras são intuitivas, então geralmente eu gosto que a pessoa escolhe qual deck que ela vai fazer, enfim, então quando a pessoa escolhe esse tarô, eu falo: esse tarô", quando ela escolhe esse tarô, vai ser é espiritual a leitura. Enfim, longa história, mas foi assim que o tarô entrou na minha vida. E aí, comecei a tirar carta para as amigas, acho que isso é meio que normal para todo mundo, né. E aí eu começo a estudar mais, comecei a consumir muito tarô, vídeos de tarô na internet, livros de tarô, e aí isso foi, sabe, quando você começa a fazer e começa tudo a fazer sentido, e aí comecei nesse despertar espiritual, muitas outras coisas eu fiz e tal. E o tarô, assim, foi sempre, assim, um carro-chefe. É o momento que eu quero meditar, por exemplo, uma coisa que eu até falo pra você, está aprendendo tarô, tira os arcanos maiores, começa a tirar pra você, não vá atrás do sabedoria do livrinho que vem junto, vai atrás da conexão com a carta, como a carta fala com você, como é que essa carta, qual as cores que ela tem, quais os símbolos que ela tem, o que que desperta em você. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, quando eu uso o tarô, não vá atrás do significado, não tenta decorar, tenta viver, tenta trazer para sua realidade. E é assim, quando você desenvolve essa conexão com o tarô, você consegue desenvolver a sua conexão com as cartas e com a energia que tá no momento. Então hoje eu sou muito grata quando eu olho para trás, quando eu vejo que a espiritualidade foi tão doce comigo, a espiritualidade foi tão gentil comigo, quando ela me mandou a mensagem para uma outra pessoa, só que veio e falou: "Olha, fulano tem uma mensagem para passar para você e tal". E eu fui lá, eu recebi, claro que eu estava aberta para receber, né, porque isso que acontece, muitas vezes a gente pede, pede para o universo, pede, e aí vem as sincronicidades, vem as respostas, vem as oportunidades, e a gente não se abre, né, a gente fica lá no nosso mundo fechadinho. Então nesse dia, eu me abri, eu fui lá, eu recebi, não fez sentido tudo que essa pessoa falou, até porque eu nunca tinha contato com tarô, eu nunca tinha encontrado nada, e é realmente, né, que a entidade falou para mim: "Olha, se eu te der um baralho simples na sua mão, você tira". Então hoje eu tiro cartas com baralho simples, baralho cigano, baralho qualquer deck. Eu vou deixar aqui alguns feedbacks positivos que as clientes passam para mim, que faz sentido, que fala com elas, que existe essa conexão. E eu sou muito, muito grata. Eu acho que esse vídeo é muito mais de falar de como o tarô entrou na minha vida, mas de como eu me abri para o novo. E eu convido você, nesse momento que você sente que é como se de alguma forma a vida começa a ficar apertada, não faz sentido. Sabe quando você começa a ficar apertadinho numa caixa, como se você sente um desconforto, você sente que você precisa de algo mais, você sente que você quer transformar sua vida, que você precisa aprender mais sobre você mesmo, ou que você quer aí, começar a falar com a sua espiritualidade, ter acesso com o seu mentor, coisas nesse sentido. O tarô é uma ótima ferramenta para isso, eu super indico para você, não só fazer curso comigo ou com qualquer outra pessoa, que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, grandes profissionais, essa metodologia tá se espalhando, cada um adaptando seu jeitinho, seu ponto de vista, né. E é isso, então foi assim que o tarô entrou de uma forma que, foi literalmente guiada por Deus e colocada na minha frente. Claro que eu fiz cursos, né, fiz alguns cursos de tarô e muito atendimento, gente. Eu atendo desde 2020, onde eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje, fisicamente, mentalmente, eu era uma pessoa totalmente cética, uma pessoa que era muito científico, tudo muito científico, o que é bom, né, porque hoje a história de vida que eu tenho, então eu sempre pego
o que que a ciência diz, o que que a física quântica diz disso, o que o tarô está dizendo disso, o que que a espiritualidade está dizendo disso, o que que a Bíblia diz sobre isso, então eu sempre faço esse apanhado, né. E aí eu falo: "Nossa, então isso faz sentido para mim". E se abrir o novo é muito importante, porque às vezes a gente se limita a uma mentalidade fechada e a gente deixa de viver grandes coisas, grandes projetos que estão ali predestinados para chegar na nossa vida, mas é o livre-arbítrio, né, gente? A gente tem que estar ali disposta e pronta para receber. Então, eu sou muito grata porque eu recebi essa informação. E hoje, claro, gente, com muita regressão, estudo e meditação, eu consigo sim saber que isso é uma coisa que vem do meu ser, já está na minha essência. Eu tenho uma conexão de vidas passadas e tem toda uma espiritualidade, uma egrégora sobre isso, mas o legal é que se você mesmo assim falar: "Ai, mas eu não tenho, eu não acredito nessas coisas, não sei o quê", cara, estuda o tarô, porque o tarô, ele não tá ligado a nenhuma espiritualidade, religiosidade. Ele conversa sobre, se você tem uma predisposição a entender sobre isso, ele conversa sobre. Carl Jung fala sobre isso, né? Na psicanálise traz os arquétipos do tarô e como ele age na sua mente. Então, como ele traz as respostas ocultas que estavam lá. Então, é uma questão mais de autoconhecimento. O tarô, ele é leve. O que que acontece? Algumas pessoas têm dom de clarividência, clareaudiência, uma mediunidade bem aguçada. E essa mediunidade bem aguçada, com tarô, sem tarô, na chama da vela, na nuvem, ela vai ver isso, porque é um talento que vem dela. Então, é como se a pessoa tem essa predisposição a ver o futuro. Então, ela é evidente. Porque o que acontece? Muita gente confunde o tarô com vidente, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que não conhecem, não entendem do tarô, eu falo assim: olha, eu sou terapeuta holística, eu sou taróloga, eu não sou vidente. Então, o tarô vai trazer as ferramentas aqui, os aconselhamentos para mostrar o seu caminho. E é isso. Então, começou a minha jornada lá no 2020, de lá para cá, grandes e maravilhosas coisas têm acontecido na minha vida, histórias têm passado pela minha vida, muito maravilhosa, muitos atendimentos, cursos, né, minhas alunas aí passando para frente a energia da luz aí que eu recebi, acendi a minha velhinha e a minha velhinha passou para frente. Se você também sente no seu coração esse chamado, essa curiosidade, que começa com uma coisinha, parece que incomodando, meio coçandinho, vou comprar para ver e tal. Primeira coisa que você vai na loja e deixa o tarot escolher. Tem que ser Rider-Waite? Pode ser, o Rider-Waite ele é bom porque o clássico, né, é esse aqui, ele é bom porque ele tem os livros são tudo baseado nisso, né, a grande maioria, né, mas tem vários diversos autores, gente, isso aí é um é um caminho sem volta, você começa a comprar o tarô, você comprar um hoje, outro amanhã, e quando vê você tem ali um grande valor investido, mas são todos eles falam, cada oráculo tem sua linguagem própria, você se identifica, uma vez que você consagra, se conecta com o oráculo, não que necessariamente precisa consagrar, mais uma vez, eu explico tudo isso certinho no curso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram dessa minha história? Ficou muito comprida? Aí vocês desculpem que eu tô sem roteiro, tô falando do meu coração mesmo, porque eu quero que o meu coração encontre o seu coração. E com certeza as pessoas que precisam escutar essa história, se conectar comigo, são muito bem-vindas aqui. Se você gostou, então, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe uma informação do vídeo que eu postei no canal, tá? E esse canal eu vou falar sobre espiritualidade, sobre o meu despertar espiritual, sobre a minha vida pessoal também, se você quer saber. Agora, se você quiser saber sobre leituras de tarô pessoal na sua energia, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no link abaixo ou no primeiro comentário. E se você quiser saber sobre os nossos canais, tem o Fox Terapias Holísticas, que ele tem leituras diárias, todos os dias, leitura por signo, e todo dia tem a carta do dia também nos shorts. Tenho também o Fox Tarot Intuitivo, que ele traz as leituras de forma intuitiva, então você vai lá, você escolhe um montinho que você quer se conectar, o tema da leitura, um montinho, você faz. E tem também o Fox Orações e Meditações. Lá eu trago orações e meditações para você colocar ali antes de dormir, para você dormir bem, reprogramando tudo sua mente. Porque, como eu disse para vocês, a minha caixinha de ferramenta aqui, ó, tá cheia de ferramentas bem diferentes e eu uso todas elas com muito amor, com muito carinho, trazendo aí a cura no seu coraçãozinho, esse acolhimento. E que você receba aí o meu amor, o meu carinho e o meu muito obrigado, com muita gratidão por você me acompanhar até aqui. E é isso, gente. Eu sou a Cris Cordeiro, da Fox Terapias Holísticas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!